são fontes importantes sobre a biologia das espécies e fornecem subsídios também para que práticas e planos de conservação sejam implementados. Então, a partir disso, o objetivo desse trabalho foi analisar os efeitos da sazonalidade sobre a riqueza e abundância de tartarugas marinhas encalhadas a partir de dados de monitoramento de praias do centro-norte do Rio de Janeiro, a fim de analisar se há uma distinção entre o sexo e o estado de desenvolvimento dos indivíduos, verificar se o tamanho das praias ele interfere no número de encalhes e também avaliar se fatores abióticos e antropogênicos podem contribuir para que o encalhe aconteça ou o melhor avistamento de tartarugas marinhas encalhadas. Esse estudo foi realizado em praias de Macaé e Rio das Ostras, né, totalizando 15 praias, com área amostral de 23.798 metros de extensão praial. Nessa primeira figura, a gente pode observar que é o mapa, né, nossa localização geográfica da área de estudo, só para a gente ter uma noção da localização dos municípios de Macaé e Rio das Ostras. E essa parte direita da figura, ela vai mostrar alguns estudos, né, que foram referenciados para a costa sudoeste do Oceano Atlântico, que vão ser posteriormente discutidos. Em relação ao monitoramento e registro de fauna, os dados utilizados nesse trabalho são de domínio público, oriundos do projeto de monitoramento de praias das bacias de Campos do Espírito Santo. A nossa amostragem é referente ao período de setembro de 2017 a junho de 2019. Os dados eles foram obtidos na plataforma de dados denominada SIMBA, que é o Sistema de Informação de Monitoramento da Biota Aquática, e foram realizados 2 tipos de monitoramento, o ativo e o passivo. O ativo é feito diariamente nas praias, né? E o passivo é quando, na verdade, é a divulgação de cartazes em que a população entra em contato com a empresa de monitoramento para informar a localização de um animal encalhado. Algumas informações elas foram registradas como a data, né, coordenadas geográficas, as condições físicas, que seriam do céu, do mar, velocidade e direção de vento. Em relação ao registro do animal propriamente dito, o estado de conservação, se ele foi encontrado vivo, morto, qual o código de conservação dele, espécie, sexo, estado de desenvolvimento do animal, além do grau, na verdade, de interação com a pesca de acordo com o protocolo do Itamar. De acordo com esse protocolo, existem 5 categorias que vão indicar se o animal teve ou não interação com a pesca e possível encalhe, comumente nas mortes desses animais. A gente pode observar que esse primeiro grau, a evidência total, é caracterizado pela presença de petrechos de pesca no corpo do animal quando ele é encontrado. Algumas análises, né, estatísticas foram feitas em relação à riqueza e abundância de tartarugas marinhas encalhadas, como análise de variância, Tuck para a diferença entre as médias, análise de regressão, e os dados eles foram analisados através de modelos lineares generalizados no R, né, no software R. Então, a partir dos resultados, foram registrados nesse período de amostragem, 22 meses, quase 2 anos de amostragem, 192 encalhes, sendo o município de Rio das Ostras o município que teve o maior número de encalhes, com 54,17%. Com relação ao estado de conservação, a maioria dos indivíduos, né, 94,79% foram encontrados mortos, e dentre eles, 59,38% em COD 4, que é o estágio avançado de decomposição. Em relação ao tipo de monitoramento, os dois, né, ativo e passivo, teve o maior número de encalhes no monitoramento ativo, com 65,63%, mas, considerando o monitoramento passivo, o verão foi a estação mais amostrada para esse tipo de monitoramento. Esse primeiro gráfico, a primeira figura, vai mostrar o número total de indivíduos encalhados para cada uma das 5 espécies, aqui só para informar que esse ED foi um indivíduo que não pôde ser identificado quanto à espécie, o estado avançado de decomposição não permitiu que ele fosse identificado, e nós temos as 5 espécies que ocorrem na costa brasileira. Nessa primeira parte, a gente pode observar que houve um predomínio da CM, que é a Quelônia midas, com 151 indivíduos, seguido pela espécie careta-careta, com 23 indivíduos. Novamente, o número total, né, dos indivíduos encalhados, mas aqui em relação aos municípios, informar que espécies como a Dermocheles coriácea, que é DC, e Eretimocheles imbricata, fora o indivíduo que não foi identificado, eles foram registrados apenas no município de Rio das Ostras, totalizando 4 indivíduos. Essa terceira parte, em relação ao estágio de desenvolvimento do animal encalhado, então a gente pode observar que para a espécie Quelônia midas houve um predomínio de indivíduos juvenis, então de 151 indivíduos encontrados, 150 são juvenis, e temos na espécie careta-careta uma semelhança entre os dados, né, entre juvenis e adultos da espécie, com 11 indivíduos juvenis.
Quanto ao sexo, em 83,33% dos casos, ele não pôde ser definido. Porém, os que puderam ser definidos, a maioria mostrou que os indivíduos eram referentes à fêmea, né? Eram fêmeas. 87,50%. Essa figura mostra a riqueza média, né, de tartarugas marinhas encalhadas ao longo das 15 praias, e a gente pode observar que a praia Barra de Macaé, ela teve maior riqueza média, seguido, então, para as praias Mar do Norte, Itapebuçus e Boacica, só para informar que médias seguidas da mesma letra, né, não diferem entre si de acordo com o teste Tuck, e foi uma relação significativa, com P igual a 0,002. Com relação agora à abundância das praias, a gente pode observar que Itapebuçus foi a praia que teve maior abundância, né, foi uma relação significativa também, que inclusive nessa praia em questão teve maior número de acionamentos, né, que seria um monitoramento passivo, com 43,94%. Essa figura ela vai mostrar a riqueza das tartarugas marinhas ao longo da extensão da praia. Então, a gente pode observar uma tendência que quanto maior a extensão da praia, maior também a riqueza de tartarugas marinhas encalhadas. E essa foi uma relação significativa. Já em relação à abundância, a mesma coisa do que a riqueza. Quanto maior a extensão da praia, maior a abundância de indivíduos encalhados. Na verdade, ele foi menor que 0,001. Essa parte, ela fala mais um pouco sobre as estações, né? A estação que foi mais amostrada foi o verão, com 31,77%, seguido da primavera. No entanto, não houve variação significativa entre as estações, né, em relação à abundância e à riqueza de tartarugas marinhas encalhadas. Teve o maior número de registros no período chuvoso e também no período de alta ressurgência, com 63,02% e 69,27%, respectivamente. Aqui mostra a frequência da direção do vento nas 4 estações, mas para informar que o vento na direção nordeste ele foi predominante o ano todo, com 50,52%, e que principalmente na região, na estação do verão, teve um maior número de encalhe do que nas outras estações. A gente pode observar aqui, puxa mais a parte nordeste, direção nordeste. Essa figura ela mostra a relação entre a riqueza e a abundância, de acordo com a velocidade do vento. A gente pode observar que teve maior riqueza e também maior abundância em categorias como leve e brisa leve, nas duas questões, leve e brisa leve. E esses dois fatores foram significativos. Na condição do céu, a gente pode observar que teve maior riqueza e também maior abundância em céu aberto. Maior riqueza e também maior abundância, as duas relações significativas. Aqui, em relação ao mar, né, outra condição física, a gente pode observar que a riqueza ela é maior na maré vazante, assim como a abundância também se mostrou maior na maré vazante, né, seguido pela enchente, e também deram significativos para a condição do céu e do mar, na verdade. Então, essa parte mostra o grau de interação com a pesca, que eu mencionei lá na parte de material e métodos. A maioria dos indivíduos eles não puderam ser determinados, né, quanto ao grau de interação, aqui 130 indivíduos. No entanto, algumas categorias relacionadas à interação com a pesca, elas foram consideradas, né, foram, na verdade, totalizando aqui, essa evidência total muito forte, temos quase 18% de indivíduos com algum grau de interação com a pesca. Essa parte de discussão aqui mostra aquele gráfico, né, com os trabalhos referenciados à costa do Atlântico Sul. Então, as 5 espécies amostradas também são encontradas ao longo da costa, né, e esses trabalhos, eles mostram a abordagem dos aspectos da biologia e também análise da distribuição espacial e temporal de tartarugas marinhas encalhadas, no maior entendimento sobre a dinâmica de populações, né, e diferentes padrões de riqueza e abundância de indivíduos encalhados que foram encontrados, considerando que os estudos vão apresentar metodologias diferentes, né, quanto ao tipo de monitoramento e extensão praial e tempo de amostragem. Então, aqui eu trouxe parte da nossa tabela dos trabalhos, para mostrar alguns estudos feitos pelo Estado do Rio de Janeiro. Esse primeiro, que foi feito de Reis e colaboradores de 2019, a gente pode observar em área de estudo, tempo de amostragem, extensão, e aqui a gente pode observar que a abundância de indivíduos, né, foram registrados 57 indivíduos
nesse estudo em específico. O outro que a gente pode citar é o de Reis e colaboradores, novamente, de 2017, já foi obtida uma maior abundância, 3.050. No entanto, esse estudo em específico mostrou que para os municípios de Macaé e Rio das Ostras a abundância foi baixa, com 15 indivíduos apenas. Né? Então, tem outros estudos. Então, a alta abundância registrada nesse nosso estudo, na verdade, ele pode ser atribuído ao monitoramento contínuo, tipo de monitoramento ativo e passivo, e também devido ao possível aumento dos impactos antrópicos no declínio populacional das tartarugas marinhas. Então, as tartarugas marinhas encalhadas, elas são comumente encontradas mortas ao longo da costa do Atlântico Sul, principalmente indivíduos juvenis, o que pode ser um indicativo de que elas estejam sofrendo impactos no ecossistema, né, que tenha realmente um declínio populacional. Também um outro fator é que a eficiência do monitoramento ativo em inventariar a fauna encalhada, haja vista que a maioria dos registros foi realizada através desse tipo de monitoramento, e também a frequência maior de acionamentos no verão, tendo em mente que o verão é o período que é condizente com as férias, e nas férias é a maior frequência de indivíduos nas praias, né? Então, maior possibilidade de serem feitos acionamentos da população para a empresa de monitorar as praias. Então, nessa parte que a gente pode lembrar da ocorrência das 5 espécies, elas também foram encontradas, né? Na verdade, elas foram encontradas no Rio de Janeiro, e pode ser atribuída justamente ao processo de ressurgência e desembocadura de rios, que, na verdade, aumenta a oferta de recursos, tornando o rio uma zona importante de alimentação para as espécies. Quanto à espécie careta quelonemidas, a verde, né, teve um predomínio dos indivíduos juvenis, também em regiões costeiras onde afloram colchões rochosos, né, o que pode ser um indicativo justamente devido ao hábito alimentar dessa espécie que é herbívora, né, enquanto juvenil. Quanto à equiparidade entre indivíduos juvenis e adultos de careta-careta, porque além do rio ser uma área de alimentação importante, é também um sítio usual de desova, né, careta-careta, que ocorre basicamente nos campos dos goitacazes. Então, a não definição do sexo, ela foi ocasionada devido ao estágio de conservação dos animais, né, estágio avançado de decomposição, e na questão do dimorfismo sexual, já que a maioria dos indivíduos encontrados foram juvenis, e em relação ao estágio de juvenil, não há dimorfismo sexual entre machos e fêmeas, ou seja, não há caracteres externos que nos diferenciam, que nos permitem diferenciar entre machos e fêmeas. No entanto, a ocorrência dos definidos de fêmea também foi presente no estado do Ceará e na Bahia em outros estudos. Quanto à maior abundância para a praia de Itapebuçus, ela pode ser atribuída à extensão da praia, que é uma praia grande, e pela localização de Itapebuçus, que na verdade ela está localizada numa área de relevante interesse ecológico, ou seja, não é uma praia urbanizada, mas que é atrativa para turistas, e também devido ao monitoramento passivo, né, que teve maior número de monitoramento passivo nessa praia em questão, em comparação com todas as outras. Aqui, lembrando da extensão da praia, que quanto maior a extensão da praia, a extensão, na verdade, da praia, ela pode indicar um efeito aleatório no rastro dos indivíduos, considerando que tem outras informações, outros fatores mais importantes para o direcionamento das carcaças, como direção e velocidade do vento, correntes oceânicas e até a topografia da zona costeira. Então, o maior registro, apesar de não ter dado nesse estudo significativo em relação ao verão, o maior registro na primavera e verão foi encontrado em outros estudos, né? Isso relacionado ao ciclo reprodutivo das espécies, que migram para suas zonas, para suas respectivas zonas de reprodução e nidificação. E também, talvez, possibilitando a direção do vento nordeste, que poderia ocasionar na verdade, o carreamento de carcaças em direção à costa, especificamente às praias, e também do monitoramento passivo, que ocorreu em maior parte no verão, como eu mencionei anteriormente. Essa parte aqui do grau de interação com a pesca, apesar de não ter sido definido, né, o que a gente pode utilizar como um parâmetro, um trabalho de Tagliolato, de 2019, um trabalho recente nessa região, apresentou 33 indivíduos em Rio das Ostras e Macaé com mortalidade associada à pesca, enquanto a gente apresentou um pouco mais de 33, né? Então, comparando os estudos, esse estudo em específico, nós temos uma similaridade em relação à pesca.
Então, para concluir essa primeira parte, são encontrados indivíduos juvenis e fêmeas de quilonímidas. A riqueza e abundância, Mar do Norte, Barra de Macaé e Itapebuçu foram as praias com maiores riquezas, enquanto Itapebuçu foi a praia com maior abundância. Estações do ano, os registros foram maiores no verão e na primavera, posteriormente, e também foram encontrados mais registros em período chuvoso, maior ressurgência e dominância de vento nordeste. A relação entre a velocidade do vento, a condição do céu e das marés com abundância e riqueza de tartarugas marinhas encalhadas foram significativas, e o indicativo também é que nessa zona centro-norte do estado do Rio de Janeiro, uma grande, na verdade, são atividades de pesca, elas são amplificadas nessa área, tem uma exploração do petróleo e também a liberação de detritos que podem estar associados à causa dos encalhes encontrados na região. Então, terminamos o primeiro capítulo, indo para o segundo capítulo, que é intitulado Etnozoologia mediando conhecimento sobre tartarugas marinhas e estratégias de educação ambiental no litoral centro-norte do Rio de Janeiro, Brasil. Também foi submetido a uma revista, né, Tropical Conservation Science. Então, vamos lá. As populações humanas e o contato das populações humanas com os ambientes naturais acham que essas populações tenham um relacionamento, desenvolvam relações com os ambientes naturais, com os recursos, com a forma como eles utilizam os recursos, o que gera um certo conhecimento ecológico. Esses sistemas de conhecimento, eles podem permitir que as sociedades desenvolvam estratégias para a conservação, né? Então é um indicativo disso. E aí que entra a parte da etnozoologia, que é a ciência que busca entender as interações do ser humano com os animais. Diante das mudanças rápidas no cenário ambiental, mostram-se importantes a relação, na verdade, em relacionar as percepções locais com estratégias que podem minimizar as ameaças aos recursos naturais, então, formas sustentáveis de utilizar os recursos. Então, vários estudos estão sendo desenvolvidos na parte de etnozoologia, estudos relevantes em diversas áreas, como etnobotânica, na verdade, etnobotânica é outra parte, né? Como etnotaxonomia, etnoecologia, mas, na verdade, os trabalhos que utilizam as tartarugas marinhas como organismo modelo são ainda escassos. Por mais que com a criação do Tamar, lá na década de 80, tenha facilitado a instauração da tartaruga marinha como animal modelo para estratégias de conservação, esses trabalhos ainda são escassos. Então, alguns estudos recentes com as tartarugas marinhas, especificamente, eles buscaram compreender a interação desses organismos com a pesca, que é uma das principais ameaças, né, uma das principais causas de mortalidade no Brasil. Então, o objetivo desse trabalho, dessa segunda parte, é investigar o conhecimento e a percepção ou conscientização ambiental de banhistas em praias do litoral fluminense sobre as tartarugas marinhas, sendo esse banhista dividido em 3 grupos, que seriam os moradores locais, os turistas e as pessoas que moram, ou, na verdade, que estudam ou trabalham nos municípios, a fim de verificar se a idade, o gênero, o nível de escolaridade e a frequência de visita às praias influenciam no conhecimento sobre tartarugas marinhas, verificar também se esses mesmos fatores eles influenciam na percepção ambiental dos entrevistados e também desenvolver propostas de estratégias de práticas de educação ambiental, visando uma maior sensibilização e também conscientização da importância da conservação dos ecossistemas costeiros. Então, o nosso estudo ele foi realizado em 3 praias de Rio das Ostras e Macaé, são elas, na verdade, em Rio das Ostras, a praia Boca da Barra, Bosque e Costa Azul, e as praias de Macaé, que temos Cavaleiros, Campista e Pecado. A seleção dos informantes foi feita, na verdade, de forma aleatória, né? Então, tem os entrevistados de ambos os sexos, foram realizadas 120 entrevistas, e com indivíduos, na verdade, uma restrição de idade com idade igual ou superior a 12 anos. Foi entregue um termo de consentimento livre, esclarecido para cada participante, com o objetivo da pesquisa, e esse estudo ele foi submetido ao Conselho de Ética em Pesquisa, envolvendo seres humanos. As entrevistas, elas foram entrevistas abertas e semi-estruturadas, realizadas no ano de 2019 e 2020. Aqui só para mostrar a entrevista, né, que foi realizada, com perguntas objetivas e discursivas a respeito do perfil socioeconômico, da percepção e também do conhecimento. Então, para a gente analisar os dados, as respostas elas foram categorizadas, né, para que os dados fossem lidados de forma quantitativa, e foram atribuídas pontuações
acordo com as respostas e de acordo com as perguntas e respectivas respostas. Quanto ao conhecimento sobre tartarugas entre moradores locais, turistas e pessoas, foram realizados alguns testes, como o teste de Shapiro-Wilk, até o teste DAM. Também foi feito análise de modelos lineares generalizados para idade, gênero e escolaridade. Isso tudo é realizado no software R e no Biostat. A parte de educação ambiental, na verdade, ela foi desenvolvida depois da análise dos dados, né? Então, foi desenvolvido material didático, foi criado material didático para as oficinas de educação ambiental, com banners e maquetes. Esses materiais eles foram criados na plataforma de design gráfico, o Canva, que abordou várias temáticas, como a biologia das tartarugas marinhas, ciclo de vida e as principais ameaças. Então, nos nossos resultados, a gente pode observar, em relação ao perfil socioeconômico, houve um predomínio de pessoas de entrevistados no gênero feminino, se identificavam quanto ao gênero feminino, 58,33%. A idade média dos entrevistados foi de 35 anos, e a maior parte deles possuem ensino superior, né, com 50,83%. As outras categorias são mais relacionadas aos aspectos gerais da praia, como você escolheu essa praia, entre outros. Então, essas 120 entrevistas foram realizadas com base nisso. Esse gráfico, mas antes de falar do gráfico, ele mostra a percepção dos indivíduos sobre o lixo, né, sobre a presença do lixo. E essa percepção ela foi, na verdade, significativa, tanto para a idade, quanto para gênero e para grupo. No grupo, nesse caso, esse aqui, ó, que está relacionado aos moradores locais, aos turistas e ao grupo que trabalha e estuda nos municípios. A gente pode observar que os moradores, eles reconhecem, eles apresentam maior percepção sobre a presença do lixo do que os turistas, por exemplo, e esse foi uma relação significativa, com P menor que 0,005. Esse gráfico, ele mostra já em relação ao gênero, então, visualmente já dá para perceber que o gênero feminino teve maior percepção sobre a presença do lixo do que o gênero masculino, uma relação significativa, e também em relação à faixa etária, que a gente pode observar que os indivíduos categorizados na faixa etária de 19 a 30 anos, eles possuem maior conhecimento, maior percepção sobre a presença de lixo do que os restantes dos grupos, do que os outros grupos. Quanto à frequência em que as pessoas identificam a presença do lixo, que seria o indicado seriam todas as vezes, né, a gente pode observar que, apesar de ter um maior número de registro para grupo que trabalha e estuda em relação aos outros, de turista, morador local, essa relação não foi significativa, com P igual a 0,07. Já em relação às iniciativas, né, que são o número de ações ou iniciativas propostas para reduzir a poluição nas praias, a gente pode observar que uma ou mais iniciativas seria o indicativo bom de percepção ambiental, e que aqui o grupo Trabalho e Estudo, ele apresenta graficamente maior número de registro do que os outros grupos. No entanto, essa relação não foi significativa, né, com P igual a 0,6445. Mostra aqui, novamente, a questão das iniciativas, mais em relação ao nível de escolaridade, e aqui foi uma relação significativa, que quanto maior a escolaridade, maior o número de iniciativas propostas para que o lixo, a poluição seja reduzida nas praias. Então, continuando, né, teve um conhecimento, diferenças no conhecimento entre organismos da ordem Perchudines, ou seja, comparou o cágado e o jabuti com as tartarugas marinhas. Apenas 10% dos entrevistados eles possuíram conhecimento sobre essas diferenças, e, na verdade, moradores locais, os turistas, essa relação não apresentou não foi significativa, né? Assim como nenhum fator socioeconômico influenciou na diferença no conhecimento. 73% dos indivíduos, eles afirmaram nunca terem conhecimento anterior das espécies de tartarugas marinhas, da biologia dos animais, e 17 dos entrevistados afirmaram que encontraram a tartaruga marinha na praia em questão, né, que a praia foi realizada o questionário. Quanto ao hábito alimentar, as algas mostraram-se a maior parte citada, né, pelos entrevistados, com 73,33%. Aqui mostra
e em relação ao número de espécies de tartarugas marinhas. Então, o número correto de espécies de tartarugas marinhas para a costa brasileira são 5, né? Então, seria essa parte aqui, esse gráfico aqui, essa coluna aqui. E o que a gente pode observar é que na verdade, as pessoas que trabalham e estudam no município, eles apresentam maior percepção sobre o número de espécies que tem do que os moradores locais, com menor que 0,05. Aqui mostra já o conhecimento sobre o número médio de ovos que as tartarugas colocam em média por ninho, e a gente pode observar graficamente que o grupo que trabalha e estuda tem maior número do que os moradores locais e os turistas, porém não foi significativo para essa questão. Mas ainda em relação ao número médio de ovos, o gênero masculino ele possui o maior conhecimento sobre o número de ovos do que o gênero feminino, né? Foi uma relação significativa. Então, 56 dos indivíduos entrevistados, eles relacionaram a desova como o principal motivo das tartarugas se aproximarem do continente. Em relação ao número de ovos, foram afirmados que as tartarugas colocam mais de 100 ovos, né, com 35%, e quanto ao número de filhotes, teve o maior conhecimento sobre o número de filhotes no ensino fundamental, uma relação significativa, e, no entanto, em diferentes grupos, né, em moradores locais, essa relação não foi significativa, não teve uma diferença entre o conhecimento entre esses grupos a respeito do número de filhotes. Essa parte é de educação ambiental, né, que mostra o nosso material didático desenvolvido como estratégia para a educação ambiental, como oficina de educação ambiental, mas que a gente mostra o banner ilustrando o ciclo de vida, as ameaças, aqui parte da maquete, e aqui também resíduos que foram retirados do estômago de tartarugas marinhas, né, espécimes de tartarugas marinhas. Então, nossa parte de discussão é que a maioria dos estudos etnozoológicos com tartarugas, eles abordam as atividades de pesca, ou seja, são feitos em comunidades pesqueiras. E nessas comunidades pesqueiras tem uma dominância do gênero masculino em relação ao gênero feminino. No entanto, as praias, que foi a nossa área de estudo, ela é considerada um ambiente democrático, né, de lazer e recreação, então não tem tanta distinção entre sexo, escolaridade, entre outras coisas. Então, isso explica mais ou menos o equilíbrio entre o gênero feminino e o gênero masculino. E em comunidades tradicionais também, é bem comum que o maior nível de ensino, seja de escolaridade, seja o fundamental, né? O que, na verdade, apesar de não ter sido encontrado nesse estudo, que possui o maior número de entrevistados no ensino superior, esses entrevistados eles não mostraram conhecimento maior devido ao ensino, devido ao ensino por conta das tartarugas marinhas. Então, não teve essa relação. E isso pode estar caracterizado pela relação ensino-aprendizado, né, de assuntos ambientais que não é tão divulgado, é meio defasado em alguns aspectos. Quanto ao número de filhotes, o conhecimento maior no ensino fundamental está relacionado um pouco com a temática ambiental e ensino de ciências, né, que nessa parte é um momento que é mais ou menos mais abordado do que em outras etapas da escolaridade, em outros anos da escola em si, e pode estar associada a isso. E em relação à em relação sobre a percepção sobre a presença de lixo, alguns estudos, eles observam as interações, né, as diferenças entre interações dos homens e das mulheres com os animais. Então, tem uma diferença entre as interações. No entanto, em relação ao lixo, não teve nenhum trabalho que afirmasse ou corroborasse algo de que o gênero feminino tem maior percepção, tem tendência a ter maior percepção do lixo do que o gênero masculino. Então, aqui, relacionado à faixa etária, com a presença do lixo, pode estar associado à abordagem nas mídias sociais, né? Inclusive, foi um estudo que encontrou essa relação de indivíduos que estão mais associados às mídias sociais e, por isso, tem uma maior conhecimento, né, sobre a presença do lixo, os impactos do lixo no ambiente marinho. E aqui, em relação ao grupo, que são os turistas, que foi que foi o menor, né, que teve menor conhecimento, menor percepção, na verdade, que um estudo ele indicou que realmente os turistas eles não conhecem o estado usual das praias, né, o estado de conservação de usuários das praias, então eles tendem a achar que, né, elas estão limpas, então tem uma tendência em relação a isso. Então os moradores eles geralmente percebem com maior frequência o lixo do que os turistas.
Quanto ao hábito alimentar, né, que foram as algas, na verdade foi um aspecto que foi muito entendido em outros trabalhos, inclusive, isso é o assunto que as pessoas têm maior facilidade, né, que acertam mais, que é o hábito alimentar como principal recurso, em alguns estudos, e também o conhecimento sobre o número de espécies. Então, a gente pode observar que, em relação ao número de espécies que foi menor, não foi tão abrangente sobre o conhecimento do número e da própria identificação. Alguns trabalhos, eles realmente mostraram isso, que esse conhecimento, na verdade, ele é considerado técnico demais. As pessoas que nunca estudaram tartarugas marinhas, elas de fato conheçam, né? Então, está relacionado a isso. E aqui, em relação à taxa de fecundidade, a importância do continente para o processo de desova, pode estar associado um pouquinho às mídias também, a divulgação de informações, cada vez mais projetos também têm sido desenvolvidos e projetos que trabalham com as tartarugas, com a parte reprodutiva das tartarugas, que é o mais conhecido, o projeto Tamar, que é realmente bem conhecido pela população, na soltura dos animais, então pode estar relacionado isso com a parte reprodutiva. Com a poluição por resíduos sólidos, que é um indicativo um dos principais motivos, né, juntamente com a pesca, dos encalhes de tartarugas marinhas, as medidas sociais associadas a essa poluição seria a coleta seletiva e a reciclagem, apesar dos municípios de Rio das Ostras e Macaé não terem, de fato, uma coleta seletiva, né? E aqui, quanto a maior iniciativa, as ações, que maior percepção e maior escolaridade, que foi, inclusive, encontrado em outros trabalhos que lidaram com medidas e profilaxias, né, com outros animais, também répteis, mas com outros animais. Então, para a gente concluir essa segunda parte, teve uma maior percepção sobre o lixo, o grupo dos moradores locais, as mulheres e indivíduos mais jovens, né, daqueles 19 a 30 anos, em relação à percepção sobre iniciativas, foi maior em maiores escolaridades. O número de espécies, as pessoas que trabalham e estudam nos municípios, elas conhecem mais do que os moradores locais, e também quanto ao número de filhotes, que foi o conhecimento maior em menor escolaridade. E, por fim, esse estudo, na verdade, indica que apontam a necessidade de ampliar as ações educacionais, porque, na verdade, por mais que tenha alta frequência de espécies de tartarugas marinhas, principalmente queloniamidas, as pessoas, de fato, não conhecem muita coisa sobre a biologia do grupo. Então, com consideração final, para fechar esse trabalho, os resultados obtidos nele enfatizam a importância da análise dos encalhes, né, de tartarugas marinhas, já que eles fornecem dados relevantes sobre a biologia do grupo, a dinâmica intra- e interespecífica e também do estágio de conservação. Além disso, mostra-se necessária a realização de ações de educação ambiental, justamente para discutir o declínio da densidade populacional do grupo, gerando talvez uma maior conscientização e conhecimento por parte dos frequentadores das praias dos municípios de Macaé e Rio das Ostras. Então, espera-se também que mais estudos sobre realmente os causadores dos encalhes na região sejam realizados, que a partir disso sejam elaboradas medidas de mitigação para a redução do impacto antrópico sobre o grupo em questão. Paralelamente, esse estudo ele aponta a relevância em ampliar os estudos etnozoológicos com as tartarugas marinhas, né, utilizando as tartarugas como organismos modelos no litoral do Rio de Janeiro, para que práticas e planos de conservação sejam também implementados. Esse trabalho gerou dados relevantes para o estudo da dinâmica de tartarugas marinhas na costa, e nesse estudo, na verdade, foram desenvolvidos produtos extensionistas com, na verdade, o Iurucuá, né, que é o projeto de extensão da UFRJ, como o livreto Coar nos Sete Mares, aqui é a capa dele, e o livro Coar Sem Caô, para que ações de divulgação e educação ambiental fossem feitas, já que as tartarugas marinhas são animais bandeira, e por isso excelentes modelos para sensibilização ambiental e também implementação de medidas de conservação no ecossistema marinho. Os produtos de extensão do projeto Iurucuá podem ser acessados na página, né, que está aí destacada. E é isso. Obrigada. Perguntas? Posso parar aqui? Bom, tivemos aí, passou um pouquinho, né? Foi 33, quase 34 minutos de apresentação. Pode dar uma respirada, né, Raíssa? Pegar o fôlego,
tomar uma água. A Raíssa realmente não estava preocupada em relação ao tempo, mas a gente sabia, né, que o tempo iria ficar realmente aí na margem dos 30 minutos, porque o trabalho tem um volume, né, de informação, e então era difícil mesmo dela não usar esse tempo todo. Mas, então é isso, a primeira etapa da defesa do trabalho da Raíssa era a apresentação desse seminário, a apresentação dos seminários para qualquer tipo de defesa pública, né, nas instituições federais é muito importante, que é o momento que ela apresente seu trabalho não só para a banca, mas também apresenta o seu trabalho para a comunidade como um todo, né, considerando que é uma defesa aberta. Então, a Raíssa fez essa apresentação para mostrar para as pessoas, para os seus colegas, a sua família, o trabalho que ela desenvolveu ao longo desses últimos anos. E aí agora, de fato, a gente passa para uma fase que é muito importante, que é a fase que o trabalho da Raíssa ele vai ser avaliado por uma banca. Para ela concluir, para ela ter o título de bacharel em biologia, ela precisa ter a aprovação, né, do seu trabalho. Isso é um requisito fundamental no bacharelado. Então, a banca ela avalia esse trabalho, a banca recebe o trabalho, avalia não só a parte escrita, mas a banca vai fazer a arguição, né, e dizer de fato o que esse trabalho representa. Então, se Marquinhos e Patrícia tiverem, né, de acordo e consentindo que o trabalho é defensável, a gente vai partir para essa segunda etapa, que é a arguição do trabalho. Seguimos. Sim? Então, você e Patrícia podem definir também a ordem, né, que vocês preferem, qual dos dois querem começar. E amanhã a defesa dela também. Ai, que legal. A Raíssa mesmo tá... entrou. Achei que você não ia entrar, Raíssa. Achei que você ia ficar comigo. Então, gente, nós vamos ficar esperando a Raíssa, mas a gente já vai dar sequência pelo tempo também. Então, a banca se reuniu e avaliou o seu trabalho como aprovada. Então, você está apta a concluir seu curso de bacharelado. Tá? Então, aplausos para você. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigada. Raíssa, a gente está muito feliz. Eu vou deixar você ter a palavra e depois eu concluo, eu também quero falar, claro, né? Mas aí, esse momento de você falar, porque é um momento muito importante, né, Raíssa? É um momento que você conclui um trabalho, que você idealizou, que você trabalhou muito, e aí está aí seus amigos. É claro que a gente pensou que esse momento seria um momento, né, presencial, que seria diferente, mas não menos especial, a gente está aqui. E você pode ter a palavra, falar o que você quiser, porque é um momento seu agora, tá? Ok. Primeiro eu queria agradecer, né, a todos que estão presentes por terem acompanhado um pouco do meu projeto e quis saber um pouco mais sobre ele. Queria agradecer à banca, né, por ter aceito o convite, que prontamente aceitou, né, nossa chamada e se dispôs a participar. Queria também agradecer ao Vini, que é o meu orientador, que desde o início acreditou no que a gente poderia fazer, né? Ele que não é da área, que não tem nada a ver com a área, nada a ver com tartarugas, ele aceitou fazer parte dessa jornada, então foi muito importante, né, para o meu crescimento, na minha vida acadêmica. E queria agradecer também aos meus amigos, né, que me deram força nessa faculdade, minha família. É isso, gente. Obrigada de verdade. Muito bom, Raíssa. Rapidinho, assim, se alguém quiser falar bem rápido, assim, dos amigos, mas tem que ser rápido, né, para a gente prosseguir. Antes de eu falar, alguém quer falar alguma coisa, gente, rapidinho? Parabéns, Raíssa! Obrigada. Então, assim, para finalizar, Raíssa, eu queria falar rapidamente do seu trabalho, né, da sua trajetória, eu não falei antes, e te parabenizar pela trajetória que você teve dentro da universidade. Eu acho que mais do que o trabalho que você apresentou aqui, eu acho que seus amigos, as pessoas que te conhecem também como uma pessoa muito humana, como uma pessoa muito educada, uma pessoa de trato muito fácil,
né? O Marquinhos chamou atenção para a capacidade de trabalhar em grupo, quando ele viu os seus trabalhos, e realmente quem te conhece sabe o quanto isso é fácil de fazer com você, quanto você é uma pessoa capaz de lidar com os problemas, com as adversidades, com um jeito muito tranquilo, com uma educação que com certeza você traz da sua base, da sua casa, dos seus pais, da sua família. Então, eu quero te agradecer antes por isso. Eu acho que mais do que o trabalho que você fez comigo, você foi uma pessoa sempre muito educada comigo, de muito respeito comigo, com seus colegas, com o nosso grupo, e isso me deixa muito feliz, mais feliz do que o seu trabalho como um todo. E realmente nós pegamos uma aventura, né, Raíssa, que foi para mim o seu TCC. Eu não trabalho com tartarugas marinhas e não tenho a mínima intenção na minha vida de trabalhar, não que eu não gosto, acho maravilhoso, eu adoro. Eu trabalho com um projeto de extensão com educação ambiental que usa a tartaruga como um modelo, né, para sensibilizar pessoas, mas eu não trabalho com pesquisa em tartaruga marinha, que é muito diferente. Mas tem uma coisa, Raíssa, que para você, assim, acho que isso faz muito sentido, não só você, mas qualquer outro aluno da UFRJ que chegar para mim com o mesmo brilho no olhar que você chegou, querendo estudar qualquer coisa, eu vou orientar, tá? Da forma como eu te orientei. Porque não é porque eu sou legal, não é porque eu sou bom, não é porque meu coração é bom, é porque eu sou pago para isso. Né? Eu sou muito bem pago para isso e eu fico muito feliz quando eu consigo, além de ser pago para isso, ter pessoas como você, que também vai me impulsionar, que também vai me fazer aprender. Né? Eu não precisei ser um especialista em tartaruga marinha para a gente construir o seu TCC. É claro que é um pouco mais difícil, porque me obriga, né, a ter que estudar, a ter que conhecer um referencial de trabalho, né, que é distinto, mas está dentro do que a gente consegue fazer, dentro do que, né, o doutorado me permitiu aprender. Então, eu acho que o resultado da sua monografia é muito importante, porque ele, dentro desse contexto, né, da gente ter que trabalhar com uma novidade experimental, né, que era a tartaruga, a gente conseguiu produzir muita coisa. E então eu tenho certeza que os dois trabalhos seus serão publicados ou nas revistas que a gente já submeteu, né, ou em outras, se a gente precisar trocar, mas eles serão com certeza. E eu fico feliz, Raíssa, porque isso é um trabalho de monografia, né? Sua monografia, isso não é mestrado, isso não é doutorado. Nesse tempo que eu tenho de universidade, que são 20 anos, quantos mestrados e doutorados eu vi que não produziram um artigo, que não publicou um artigo? Né? Isso não é novidade para ninguém que está na academia. Então, ver você, na sua monografia, né, produzir, é algo que me deixa muito feliz, me deixa muito orgulhoso. Então, não trabalhar com tartarugas de forma alguma impediria de eu ter caminhado junto com você, como não vai impedir que outros desafios cheguem, que outros grupos cheguem e que a gente faça isso. Eu estou muito feliz mesmo, muito realizado, né? As pessoas que têm defendido os TCCs, eles têm tido, me dado essa alegria de a gente construir trabalhos, né, que têm rendido publicações, como foi a Emily com as borboletas, como foi o Kainan agora, né, com um trabalho muito bonito na Journal of Knowledge, e como vai ser o seu, como amanhã é o da Camila, que está com um trabalho também muito bonito, que com certeza vai ser, né, publicado em uma revista bonita, e que também produziu um catálogo como um subproduto. Então, isso é mérito muito grande seus, né, da gente como grupo, da nossa vontade. E parabéns, Raíssa, eu quero que você se sinta muito feliz pelo que você fez, pelo desafio. Já é difícil para a gente construir quando a gente está ali dentro de um laboratório, que todo mundo fala a mesma língua, né? Que está aquela dinâmica, todo mundo trabalha com aquilo, você tem mestrando, tem doutorando, tem aquele grupo, né, de pessoas todas na mesma linha. Já é difícil assim, tendo esses vários suportes, né? No seu caso, você não teve essa referência, né, de ter um laboratório com todo mundo falando de tartaruga marinha. Teve um orientador, né, doido ali do seu lado, aprendendo com você. Mas eu sei que você vai ter esse momento subsequente na sua vida, né? Eu sei que você, se escolher, né, a pós-graduação, você vai ter muito sucesso nela, e eu quero muito que você acredite muito em você, Raíssa. Você chega onde você quiser.
Se você quiser fazer mestrado, doutorado, você vai fazer. Se você não quiser, esse não é o único caminho, né? Que a academia também seja muito verdadeira, que ela te dá uma formação que você não necessariamente vai ter êxito ou sucesso se você se mantiver na carreira acadêmica. Você está sendo preparada para ser uma bióloga e ter sucesso no que você escolher. Então, parabéns. Estou muito feliz. Você tem que ficar feliz e comemorar. Hoje é um dia muito marcante para você como bióloga. É o dia que você, de fato, concluiu o seu curso, né? E parabéns, tá? Estou muito, muito orgulhoso de você. Nossa, Vini. Obrigada pelas palavras. Daqui a pouco cai uma lágrima aqui, mas tudo bem. Muito obrigada mesmo. Aprendi demais com você. Beleza. Acho que é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, se não, acho que nós podemos encerrar essa defesa da Raíssa.